Olá pessoal, vamos dar continuidade às aulas do período regencial, que durou de 1831 a 1840, essa aula 2. Vamos falar da primeira regência, Regina Trina Provisória. Ela durou poucos meses, 3 meses, né? Ela foi comandada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos, ambos grandes proprietários, né? E o do Exército, o Francisco de Lima e Silva. A suspensão nesse período provisória do poder moderador. O que era o poder moderador? Era aquele quarto poder que ficava na mão do imperador, que permitia ele fechar o Congresso, permitia ele demitir, destituir juízes, nomear juízes e uma série de outras é, é, que caracterizava o poder absoluto do monarca. Como não tinha monarca, eles suspenderam provisoriamente esse poder moderador. Proibiu criar novos impostos, proibiu de dissolver a Câmara dos Deputados, né, que era prerrogativa do poder moderador, e chamou a eleição de uma regência permanente. Essa eleição só participava dela os mais ricos, né? Depois disso, foi eleita a primeira regência, a regência trina permanente, que vai durar de 31 a 34, que também reconduziu o brigadeiro de Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz, pelo norte, e José da Costa Carvalho, pelo sul. Nesse período, que é um período mais de descentralização do poder, e daqui os liberais estão no poder aqui, eles fazem a criação da Guarda Nacional, em agosto de 1831, pelo padre Diogo Feijó. Essa Guarda Nacional, gente, ela servia em pretexto para proteger o país de revoltas, de invasões. Então, seria isso. A quem foi dado isso? O exército nesse período foi reduzido, né? E a marinha também. E esse comando desses guardas nacionais passou para os coronéis, que é patente vendida ou eleita entre os chamados cidadãos ativos, eleitores. Então, no interior, essa figura do coronel, ela veio dessa criação das guardas nacionais. Até hoje se fala coronel, né, coronelismo na Velha República. Esses coronéis eram grandes proprietários rurais que recebiam a patente de coronel e comandavam a guarda de jagunços, né? Na realidade, eles não eram soldados, eram jagunços do coronel. Isso lá na Primeira República vai ser muito importante na chamada eleição do voto de cabresto, onde o coronel manda no voto de todo mundo da sua região. Então o coronel vai ter um poder muito grande graças a essa Guarda Nacional criada no período regencial. E ela acabou culminando nas defesas de interesses pessoais dos grandes fazendeiros. Então ela se transformou nesse patamar. Criou também o Código de Processo Criminal, 1832, de novembro. Criou a autoridade judiciária e policial dos municípios, ao juiz de paz, eleito entre os grandes proprietários. Então, o juiz de paz era aquele que comandava a parte judiciária e policial. E quem que era esse povo? Era eleito entre os grandes proprietários novamente. Quer dizer, então, o poder ficava na mão dos grandes proprietários todo dia. A justiça estava na mão do grande proprietário, então ele fazia o que ele queria, né? Matava, prendia, soltava, expulsava, não tinha, tomava a terra dos outros e não tinha ninguém que ia contra ele, porque os próprios juízes eram eleitos entre eles, né? O ato adicional de 1884 foi um ato que faz uma reforma constitucional. Ela teve como objetivo conciliação entre moderados e exaltados. Para ver se faz uma conciliação ali para evitar as revoltas, mas não vai evitar nada. As assembleias legislativas provinciais, deputados estaduais, né, foram criadas e assim os deputados estaduais poderiam legislar dentro da província, né, os deputados estaduais de hoje. Capital nomeava os presidentes de província, continuou a mesma coisa. O presidente da província, que hoje chama governador de estado, era nomeado pela capital, lá pelo Rio de Janeiro, pelos regentes. O Rio de Janeiro passou a ser um município neutro, e nesse período, nesse ato adicional, vai substituir a regência trina de 3 por a regência una de 1.
ou seja, e suspendeu o poder moderador e o Conselho de Estado até o fim do período regencial. Agora não é mais provisório. Suspendeu ele até terminar o período regencial. Quando o imperador voltasse, voltaria o poder moderador. A regência una de Padre Feijó, que aconteceu de 1835 a 37, foi marcada por várias revoltas pelo país, cabanagem, sabinada e revolução farroupilha, mas nós vamos explicar isso em outra aula, só para revoltas, tá? A divisão nos liberais e moderados, né, que, como eu falei aquela hora, eles vão dividir em dois ramos, né, progressistas e regressistas. Os progressistas posteriormente vão se chamar liberais, são a classe média urbana, alguns proprietários rurais e alguns membros do clero da igreja, né, favoráveis a Feijó e ao ato adicional. Os regressistas, posteriormente denominados de conservadores na época de Dom Pedro II, maioria dos grandes proprietários, grandes comerciantes e burocratas, centralizadores e contrário ao ato adicional que deu mais poder para as províncias. Né? O ato adicional ele deu mais poder para as províncias. Feijó renuncia em 1837 por causa da oposição contra ele. Né? Ele é o grande mentor desse ato adicional. Né? Aí vem a regência una de Araújo Lima, que vai ser de 37 a 1840. Os regressistas vai para o poder agora. Agora, ao final da regência, aqueles conservadores voltam para o poder. Retorno da centralização monárquica, fazendo a lei interpretativa do ato adicional, né? Só para citar, houve a criação do Colégio Pedro II, que até hoje existe no Brasil. Um arquivo público nacional, Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro. Criou o Ministério das Capacidades, né? Com Pedro Bernardo de Vasconcelos, ministro da Justiça. Essa lei interpretativa foi para mudar o ato adicional e voltar ao que era no tempo de Dom Pedro I. Anulou praticamente o ato adicional. Rio de Janeiro passou a ser a capital com poderes para nomear funcionário público, controlar órgãos da polícia, de justiça nos estados. É ela que vai controlar, não vai ser mais o coronel, né? Fundação do Clube da Maioridade em 1840. Esse clube era para colocar Dom Pedro II no poder. Só que ele tinha, na época, 15 para 16 anos. Porque quando ele tinha 5 anos, renunciou, né? Então, 5 anos para 6 anos, mais 9 anos, dá 15, 14 anos. Para antecipar a maioridade de Dom Pedro I, para ver se acabava com as revoltas, né? Para poder fazer. O imperador daria ao país a ideia de acabar com aquelas revoltas que vocês vão ver numa aula separada. Aí vem o golpe da maioridade. Eles se juntam e acabam apoiando uma lei aprovada pelo Senado e Câmara de Deputados que deu, com apoio maciço do grupo liberal, a posse, né, ou seja, a coroação de Dom Pedro, mesmo com 15 anos, 14 para 15 anos, ele vai se tornar imperador do Brasil. Então, essa coroação põe fim ao regime regencial. Na época da sagração dele, aí né, foi nesse período que começaram a pintar quadros de Dom Pedro, ele mais velho, para aparentar mais velho, mais maturidade, mas na realidade ele era novo. Então, eles começaram a pintar quadros dele para distribuir pelo país, com a figura mais madura, né, para poder passar uma tranquilidade para o país nesse período. Então, assim te termina o período regencial. Na outra aula, nós vamos falar das revoltas desse período que tivemos aí nesses 9 anos de período regencial. Muito obrigado.